Imagine acordar em uma manhã gelada em uma pequena cidade da Sibéria e descobrir que tudo ao seu redor, o trabalho, a escola dos seus filhos, o hospital que atendia sua família, simplesmente deixou de existir. Os trilhos estão silenciosos. O trem que passava todos os dias, pontualmente às 6 da manhã, nunca mais virá. Essa é a nova realidade de mais de 700 mil trabalhadores da Russian Railways, a maior empresa estatal de trem do país, em colapso total. E por trás desse desastre industrial se esconde algo ainda mais profundo: a falência moral e política do regime de Vladimir Putin. Os relatórios oficiais, cuidadosamente maquiados pelo Kremlin, já não conseguem esconder o óbvio. A RZD está afundada em uma dívida de 3,36 trilhões de rublos, valor tão gigantesco que ultrapassa o PIB de países inteiros, como a Sérvia ou a Geórgia. Esse número por si só seria alarmante, mas o que ele representa é ainda mais devastador: o colapso de uma promessa feita ao povo russo por Vladimir Putin há mais de 2 décadas. Quando Putin chegou ao poder no início dos anos 2000, o país ainda sangrava das feridas abertas pelo colapso soviético e pela crise dos anos 90. Ele ofereceu algo simples, quase primitivo, mas irresistível: estabilidade em troca de obediência. O chamado contrato social russo, documentado em estudos do Berggruen Institute e do Carnegie Endowment, baseava-se nessa lógica brutal. Os cidadãos deveriam abandonar suas aspirações democráticas, sem protestos, sem oposição, sem imprensa livre. E em troca, o Estado garantiria uma vida minimamente estável, salários em dia, empregos públicos, aposentadorias seguras e, acima de tudo, previsibilidade. Durante anos, essa barganha funcionou. As pessoas pararam de falar de política e voltaram a acreditar que o Estado era uma entidade paternal, uma estrutura protetora. A RZD se tornou a materialização dessa promessa. Lá, cada trabalhador sabia que teria emprego, casa subsidiada, assistência médica gratuita e viagens de trem sem custo. Era um mini-estado dentro do Estado, com regras próprias e privilégios herdados da era soviética. Mas, como todo império sustentado por ilusões, essa promessa tinha prazo de validade. Quando Putin decidiu invadir a Ucrânia em 2022, ele acreditava estar reforçando o orgulho nacional. Na realidade, ele acendeu o pavio do colapso interno. As sanções impostas pelo Ocidente cortaram o acesso da RZD a componentes críticos, motores, sistemas de freio, eletrônicos e trilhos de alta resistência produzidos na Alemanha e no Japão. Sem esses materiais, a manutenção parou. E enquanto a guerra consumia trilhões de rublos, a RZD, que era o principal vetor logístico para o transporte de armas, tanques e soldados, foi sobrecarregada até o limite. Trens destinados ao abastecimento civil foram desviados para fins militares. Milhares de vagões ficaram parados, linhas foram danificadas por sabotagens, e as receitas despencaram. Relatórios do Kyiv Independent confirmam que unidades de inteligência ucranianas conduziram dezenas de operações de sabotagem em linhas ferroviárias estratégicas, destruindo pontes, explosivos e centros logísticos usados para envio de armamentos russos. Cada explosão em uma ferrovia não representava apenas um dano militar, mas um golpe direto no coração econômico da Rússia. Para entender o tamanho do desastre, é preciso olhar além de Moscou. A verdadeira Rússia não está nas avenidas iluminadas da capital, mas nas pequenas cidades industriais, conhecidas como monotowns. De acordo com pesquisas, cerca de 14 milhões de russos vivem em comunidades que dependem de apenas uma empresa. E em centenas dessas cidades, essa empresa é justamente a RZD. Esses lugares eram microcosmos de estabilidade. A escola pertencia à ferrovia, o hospital era mantido pela ferrovia, o mercado local vendia para ferroviários, e as casas eram subsidiadas pela ferrovia. Quando a RZD colapsou, essas cidades morreram junto. E quando isso aconteceu, o impacto foi imediato. As escolas começaram a fechar por falta de alunos. Os pequenos comércios faliram. Hospitais ficaram sem médicos e remédios. E milhares de famílias começaram a migrar em massa, em busca de qualquer tipo de sobrevivência. O que está acontecendo agora é o maior êxodo interno da Rússia desde o colapso soviético. Os relatórios internos da própria RZD publicados nos sites oficiais revelam a dimensão da tragédia. Entre 2022 e 2023, a rotatividade de funcionários cresceu 60%, enquanto os programas de assistência social e treinamento foram reduzidos drasticamente. Os investimentos em desenvolvimento humano, que antes eram o orgulho da estatal, praticamente desapareceram. Os gráficos são frios, mas as histórias são devastadoras. Imagine o maquinista Andrei, 52 anos, da cidade de Kirov. Durante 30 anos ele conduziu trens de carga pelos trilhos gelados dos Urais. Ele tinha orgulho do uniforme com o símbolo da RZD no peito, mas um dia recebeu uma carta.
Licença temporária não remunerada por tempo indeterminado. Andrei entendeu na hora. Estava sendo descartado. Histórias como a dele se multiplicam em toda a Rússia. A perda não é apenas financeira, é identitária. Esses trabalhadores construíram a nação, carregaram carvão, aço, trigo e soldados. Agora são tratados como estatísticas descartáveis de uma planilha estatal. Mas talvez o sinal mais sombrio de todos venha do medo do próprio governo. Um relatório vazado por serviços de inteligência e confirmado por veículos independentes mostra que o Kremlin autorizou a RZD a armar cerca de 30 mil seguranças internos, pistolas, fuzis, treinamento tático. Oficialmente seria para proteger a infraestrutura crítica de sabotagens. Na prática é preparo para a repressão interna, porque Putin sabe o que está vindo. Ele sabe que 700 mil pessoas sem emprego, com raiva e disciplina, são mais perigosas do que qualquer exército estrangeiro. Esses trabalhadores estão distribuídos em todo o território, conectados por redes locais, e conhecem cada ponto estratégico da infraestrutura russa. Eles sabem onde cortar energia, como bloquear trilhos, como paralisar o país inteiro. Essa é a nova ameaça que o Kremlin tenta sufocar antes que cresça. Mas quanto mais tenta calar, mais alimenta o fogo. A crise da RZD não é isolada, ela é o reflexo de um modelo econômico que está se autodestruindo. Desde o início da guerra, o orçamento militar russo saltou para mais de 30% de todo o gasto público. Isso significa que o dinheiro que antes sustentava a educação, saúde e infraestrutura civil, como a RZD, agora está sendo despejado em tanques e mísseis. Sem investimento, os trilhos estão apodrecendo. Estudos internos mostram que mais de 40% da malha ferroviária russa opera além da vida útil prevista, e 30% das locomotivas estão em estado crítico. Não há peças, não há técnicos, e o Estado não tem mais como esconder o colapso. O resultado é um país onde a guerra externa alimenta a ruína interna. Durante décadas, o contrato social de Putin foi o alicerce da estabilidade. Mas agora, como descreve um relatório do Berggruen Institute, esse contrato foi unilateralmente rompido. O Estado já não cumpre sua parte. Não há emprego, não há segurança, não há confiança. Os trabalhadores antes apolíticos começam a despertar. Eles entendem que o problema não é apenas econômico, é sistêmico. Que o mesmo Estado que prometeu estabilidade agora os trata como inimigos. Essa percepção é letal para o regime. As primeiras greves começaram discretamente, em pequenas estações ferroviárias no leste da Rússia. Em lugares como Chita e Omsk, grupos de ferroviários começaram a bloquear trilhos, exigindo o pagamento de salários atrasados. Vídeos circularam no Telegram antes de serem apagados pela censura estatal, mas a faísca já havia se acendido. Em Moscou, setores técnicos da RZD ameaçaram parar a operação de manutenção de trens de carga, um movimento que, se concretizado, poderia paralisar 60% do transporte logístico russo. O Kremlin respondeu com prisões e censura, mas é impossível prender 700 mil pessoas. O regime está combatendo um inimigo que ele mesmo criou. Durante anos, o Kremlin construiu um mito de que o Estado russo é inquebrável, que nenhuma força interna poderia derrubá-lo. Mas o que Putin não entendeu é que nenhum império cai com um estrondo. Eles desmoronam em silêncio, pedaço por pedaço, até que o vazio toma conta. E é exatamente isso que está acontecendo agora, nos bastidores da RZD. Em várias regiões, trens de carga simplesmente deixaram de circular. Oficialmente, o governo culpa problemas técnicos, condições climáticas ou reorganização logística. Mas fontes internas relatam o contrário: paralisações organizadas, sabotagens discretas e uma recusa silenciosa em cooperar. Os trabalhadores não precisam gritar, basta que um engenheiro esqueça de ligar um sistema, que um maquinista demore um pouco mais para inspecionar os trilhos, que um técnico perca uma peça vital. A revolta na Rússia não precisa de bandeiras, ela se move em silêncio sobre os mesmos trilhos que um dia construíram o império. Para entender a gravidade dessa rebelião, é preciso compreender quem são esses trabalhadores. Eles não são ativistas, não são liberais de Moscou, nem opositores exilados. São homens e mulheres comuns, formados sob a cultura do dever, da disciplina e do trabalho árduo. O ferroviário russo é historicamente uma figura quase sagrada. Desde os tempos czaristas, o império dependia deles para sobreviver. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram os ferroviários que mantiveram o Exército Vermelho abastecido nas linhas congeladas de Stalingrado. Durante o colapso soviético, foram eles que ainda mantiveram as locomotivas em movimento, mesmo sem salário, apenas por orgulho. E agora, pela primeira vez na história moderna da Rússia, eles se recusam a continuar. Essa recusa é mais simbólica do que qualquer marcha nas ruas de Moscou, porque quando o homem do trem decide parar, o país inteiro para junto.
O que começou como uma crise trabalhista já se transformou em um colapso social em larga escala. Nos subúrbios industriais, famílias inteiras vivem do que restou. Alguns rublos de economia, pequenas hortas e trocas informais entre vizinhos. A inflação corrói tudo. 1 quilo de arroz custa o dobro do que custava antes da guerra. Medicamentos básicos sumiram das farmácias. Hospitais, antes financiados pela RZD, estão sendo fechados. E enquanto isso, o Kremlin continua gastando bilhões por dia para sustentar a guerra na Ucrânia. É o paradoxo da Rússia moderna, um estado forte que destrói seu próprio povo para parecer invencível. Até pouco tempo atrás, os trabalhadores da RZD não se viam como agentes políticos, mas a linha entre o econômico e o político desapareceu. Quando o pão some da mesa e o Estado não responde, a lealdade se quebra. Pequenos grupos começam a se organizar. Alguns pedem apenas o retorno dos salários. Outros falam em mudança de liderança, e aos que mais ousados falam em fim do regime. O Kremlin tenta reprimir essas vozes chamando-as de agentes estrangeiros. Mas não há bandeira americana ou europeia por trás disso. Há apenas fome e desespero. O que começou como uma crise ferroviária já se tornou o maior movimento de resistência social da Rússia em 2 décadas. O colapso da RZD também começa a afetar o exército. Sem transporte ferroviário eficiente, o fornecimento de armas e munições para a linha de frente na Ucrânia sofre atrasos crescentes. Relatórios do Kyiv Independent apontam que a Rússia perdeu até 20% da capacidade logística no último semestre, devido à falta de manutenção nos trens militares. E agora o inimigo não está apenas nas fronteiras, está dentro do país, vestindo o uniforme de operário. Nos quartéis há desconforto. Soldados que voltam da guerra encontram suas cidades arruinadas, suas famílias desempregadas e um governo que finge que tudo vai bem. A desmoralização cresce, e pela primeira vez desde 1991, há o risco real de fragmentação entre o poder civil e o militar. Enquanto tudo isso acontece, Vladimir Putin permanece em silêncio. A televisão estatal mostra imagens dele inaugurando pontes, cumprimentando generais, sorrindo ao lado de crianças uniformizadas. Mas quem vive na Rússia real sabe que tudo isso é encenação. Dentro do Kremlin, o medo é palpável. Putin não confia mais em ninguém. Há relatos de que ele alterou completamente sua rotina. Não dorme 2 noites seguidas no mesmo local. Evita aparecer em público e toma decisões por videoconferência. E enquanto Putin tenta esconder a verdade sob uma cortina de ferro moderna, o próprio ferro está se partindo, trilho por trilho, estação por estação. Se você quer continuar acompanhando o desdobramento dessa história, ver onde essa revolta vai levar a Rússia e o que isso pode significar para o mundo inteiro, não esqueça de dar o like e se inscrever aqui no canal.